Amigos do Portal JC, 24 horas, estamos aqui nas confortáveis instalações do restaurante do Garoto Parque Hotel para mais um bate-papo descontraído, aquele que você já está acostumado a assistir 8 da noite, de segunda a sexta, sempre com uma pessoa muito especial para contar a sua história de vida. Não seria diferente dessa sexta-feira. Você vai conhecer a partir de agora a nossa convidada de hoje. Bom, gente, essa é a Beatriz Barbosa de Souza. É uma criança, dá para ver, é jovem, mas eu conheci realmente, literalmente, criancinha, né? Sou amigo dos pais, que é o nosso amigo Gilson e a Paete, e agora está aqui para contar a sua história de vida para a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Obrigado pelo seu tempo. E vamos aqui para a primeira pergunta, né? Como e aonde foi a sua infância? Olá, Temístocles. Queria primeiramente aqui saudar todos os telespectadores, dizer que é um prazer para mim estar participando dessa conversa aqui pelo portal JC 24 Horas e agradecer pelo convite, viu? Estou muito feliz. É um portal que tem muita importância aqui na cidade de Floriano e espero que vocês gostem dessa entrevista de hoje. Agora, respondendo a sua pergunta, a minha história, na verdade, ela começou ali dos meus pais, né? Que já trabalham desde muito cedo. Meu pai começou a trabalhar desde os 13 anos de idade, conheceu minha mãe ali por volta dos seus 20 anos e vieram para Floriano. Aqui em Floriano, eles começaram a trabalhar, instalaram um comércio ali no bairro Caixa d'Água, que foi onde eu tive a minha primeira casa, né? E vivi boa parte da minha infância. Ali naquele bairro, com aquelas pessoas, sempre participando dos movimentos que tinham lá, das quadrilhas juninas. Você sabe muito bem e lembra das quadrilhas que tinham ali no quartel, que era um evento muito importante, que todo mundo participava. Participei de alguns projetos que, inclusive, era feito ali no quartel, como o Projeto Segundo Tempo, eu estava sempre ali olhando, já teve aulas até de karatê no quartel, e eu também participava. Então, assim, a minha infância, ela foi bem dinâmica, né? Ali no bairro Caixa d'Água, as pessoas bem acolhedoras, é um ótimo bairro. Eu tenho muita, às vezes eu passo por lá e tenho muita saudade, né? Aquela nostalgia do tempo de infância, de estar sempre ali rodando um bairro seguro, né? A gente hoje sabe da preocupação que a gente tem com os nossos filhos em relação a como era antes e como é hoje, né? E naquele tempo era tudo muito tranquilo. Meus pais, a gente sempre teve essa questão da rigidez, porque eles sempre teve o trabalho como a meta da família, o objetivo da família. Então a gente sempre ficava ali pela padaria, né, eu, meus irmãos, e sempre participando e ajudando de alguma forma. Então a minha infância ela foi espetacular, né? A gente levou, meus pais na verdade transmitiram para mim bem essa mensagem de trabalho, de compromisso e de responsabilidade. Mas na verdade, quem mora ali próximo ao quartel sabe que o Gilson e a Paete acordavam mais cedo do que os PMs, né? Cedinho da manhã, a gente já percebe o movimento lá da empresa e isso é muito bom. Além, é claro, de serem duas pessoas muito educadas e conseguiram transmitir para os filhos a educação. Bom, aí a sua adolescência, veio o casamento, veio a vida de trabalho, né? E agora ingressou na política. Quer ir logo para a política ou quer falar do período antes da política? Eu posso assim contar. Ainda dentro ali da parte da minha infância, uma que eu esqueci de mencionar é que eu estudei também ali no Colégio Dinâmico, que é ali no bairro Caixa d'Água. Então, toda a minha movimentação sempre foi ali naquele bairro por conta disso também, né? Escola, padaria, casa. Então, eu sempre tive muito conectada com aquele bairro dessas maneiras. Mas, enfim, a Bia, depois dessa parte da infância, essa parte da adolescência, teve a Bia também que teve sonhos, né? Como todos os jovens. Eu tive morei um tempo em Teresina, né? Passei um ano em Teresina, onde eu ingressei na faculdade, a primeira faculdade de biomedicina, né? Em que eu fiquei um ano nessa faculdade, mas que não consegui me relacionar tão bem com o curso. E aí veio aquelas ambições e teve a oportunidade da Bia ir para a Argentina, onde eu morei por 3 anos, fui para cursar, né, medicina, mas devido também à distância com a família, a ligação que eu tenho muito forte, né,
Lembrando também que eu fui aos 18 anos, então eu era muito nova, então teve essa questão da imaturidade também. Mas ali eu comecei a ingressar nos movimentos sociais, né? Ali na Argentina, e pude ver essa necessidade aqui em Floriano também. Então, quando eu regressei ao Brasil, lá em 2018, eu comecei a me movimentar aqui dentro dos movimentos sociais. Não sei se o senhor se lembra, mas eu comecei um projeto chamado Grupo Baobá, eu e um grupo de amigos, onde a gente realizava sopão, entregava kits de higiene e tinha sempre uma roda de conversa para falar sobre essas questões políticas da nossa cidade, né? Sobre a necessidade de formar uma liderança para que possa estar realmente ouvindo essas pessoas. Existem muitas vozes aqui em Floriano que são silenciadas. Então, a partir disso, né, em 2019, ingressei no curso de Direito na FAESP, e aí foi que eu pude me apaixonar ainda mais pelo direito, pela política, porque eles estão interligados, né? E nos estudos, eu pude me aprofundar ainda mais ao conhecimento e encontrar formas de poder ajudar, de fato, as pessoas. E não só estar ali naquele trabalho voluntário, né, de ali uma vez por mês, uma vez na semana, mas começar a pensar em políticas públicas que pudessem atender essas pessoas de forma rotineira, né? Então, assim, foi algo, para mim, já era muito natural, que eu iria ingressar na política, porque eu já estava envolvida, né, nos movimentos sociais, envolvida nas questões dos movimentos dos direitos, que luta pelos direitos das mulheres. E aí, dentro da faculdade de Direito, me veio duas surpresas, que foi eu ter me tornado mãe. Me engravidei da minha primeira filha. Nessa época, eu estava ali muito envolvida com a questão do esporte, né? Eu era atleta de CrossFit, inclusive participei de campeonatos, inclusive grávida, mas não sabia. Inclusive ganhei, fiquei em segundo lugar, então foi algo assim, uma experiência extraordinária para mim. E logo após veio também a gravidez do meu segundo filho. Isso ainda na faculdade. Mas isso não foi nenhum empecilho para mim, muito pelo contrário, foi o meu combustível, né? Foi o que me deu forças. Teve uma coisa que uma amiga me disse durante a minha primeira gestação e que eu levei para a minha vida. Bia, não se preocupe, porque o que você não foi capaz de fazer por você até hoje, você vai ser capaz de fazer pelos seus filhos. Essa mensagem para mim foi arrebatadora, né? Naquele momento, muito forte essa mensagem, naquele momento eu entendi tudo. E quando eu tive a minha filha, foi que eu pude perceber aquele mix de emoções, né, que acontece com a gente, questão hormonal, e aí daí para frente tudo se resolveu. Tem dificuldades, é claro, tem essa questão do cansaço, mas nada dessas coisas são empecilhos, sabe? São coisas que me dão força e vontade de querer realmente lutar por um futuro melhor. Para os meus filhos, para os filhos de Floriano, né, para as outras mães que merecem ter o mínimo de dignidade possível. Quando fala em política social, eu quero, voltando aqui na sua história, o seguinte: você teve uma infância ao lado de uma instituição de segurança, combate à violência, que é o Quartel. Na sua adolescência, você teve um namoro com a saúde através dos cursos da área de saúde, né, biomedicina e tudo mais. Em seguida, foi para a área do direito. Então, são três áreas que, na minha opinião, deixam muito a desejar em relação a políticas públicas. Como é que você avalia a questão da nossa saúde, a nossa segurança e dos direitos de modo geral? Assim, Temístocles, é uma questão bastante complicada, porque quando a gente fala sobre essas três necessidades, né, essas garantias constitucionais, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com pessoas, né? Não vou dizer trabalhar porque é questão de dinheiro, é questão financeira, né? As pessoas pagam seus impostos e esperam ter um retorno disso, né? E merecem ter um retorno disso. Só que são pessoas também que movimentam essa questão, né? São pessoas que fazem essa articulação, que dizem onde o dinheiro vai ser investido, onde não vai ser investido, e são milhares de pessoas para serem atendidas. Nenhum sistema é perfeito, mas existem pessoas que trabalham para melhorar cada vez mais esse sistema. E é para isso que o cidadão tem que estar atento. Se aquela pessoa que está hoje no poder está trabalhando para fazer com que aquele dinheiro se movimente da melhor forma. Hoje em Floriano a gente analisa essa situação, analisando de uma forma ampla, né? A questão da saúde, a gente tem
dois órgãos que trabalham com isso aqui em Floriano. A gente tem os postos de saúde, a gente tem o hospital. Os postos é onde a gente tem aquele atendimento primário, né, que é para identificar supostas doenças, para as pessoas irem fazer seus exames, tomarem suas vacinas. Enfim, no hospital já é para aquela questão de urgência, né, de emergência, onde as pessoas precisam ter aquela necessidade na hora. Os postos de saúde hoje aqui em Floriano, a gente tem muitos postos, né, mas ainda falta muito mais. O ideal é que seja pelo menos um posto por bairro, para que realmente atenda a necessidade daquelas pessoas de forma mais eficaz. E é uma coisa que eu defendo muito, essa ampliação dos postos, dos atendimentos dos postos de saúde, e também que funcione de fato a questão da telemedicina. Que o que é isso? Nada mais usar tecnologia a favor dessas pessoas. Porque existem muitas pessoas que ainda não podem sair de casa, mas existe um artifíciozinho, um instrumento que é chamado a tecnologia, o celular, que pode facilitar tudo isso. Você falou que se envolveu, inclusive, na Argentina, né? Conheceu os primeiros movimentos sociais, se envolveu com eles e atuou neles. Quais as principais bandeiras que você defendeu nesse período? Bom, primeiramente os direitos das mulheres, né? Hoje em dia a gente vê que não é mais só importante o ingresso da mulher na política, ela é necessária, existe uma necessidade disso, porque somente nós, mulheres, reconhecemos nossas dores, né? Sabemos as nossas lutas. Porém, depois de ingressar nos movimentos, de ver, né, de estar ali atuando com essas pessoas, eu pude compreender algo muito importante, que existem pessoas que se aproveitam das bandeiras para tentar conquistar outras pessoas, né? O que é que eu quero dizer com isso? Que nem sempre aquela que diz ou que está ali representando de forma de uma mulher está lutando de fato pelos direitos das mulheres. Então é preciso que as pessoas estejam atentas a quem sempre esteve ali trabalhando lado a lado, ouvindo as vozes e vendo as necessidades de cada uma. Teve um movimento em que eu comecei a participar, né, e que se transformou em um movimento muito grande, tanto em âmbito nacional, e depois eu quis instalar aqui no município, que foi a questão da pobreza menstrual, que nada mais é a questão da falta de acesso, tanto informação como infraestrutura, à nossa saúde íntima, né, a saúde íntima da mulher, que ainda é um tabu para muitas pessoas. Só que é algo muito importante que eu vejo que tem uma necessidade da gente extinguir isso no município. Na época em que eu comecei a estudar sobre isso, eu ainda fui nas secretarias de educação e na secretaria de assistência social para saber como era a relação dos secretários com essa questão. Quando a gente foi na secretaria de educação e que aí nos encaminharam para ir até as escolas, os diretores das escolas informavam sempre que existiam muitas meninas que faltavam às escolas em um determinado período de tempo. E isso resultava no seu baixo índice escolar. Então a gente vê que uma questão de saúde, que é algo natural de nós mulheres, afetava lá no rendimento escolar daquelas meninas. É algo muito grave, né? É algo assim que eu vi essa necessidade de ser trabalhado, porque não é algo que, por exemplo, pode ser evitado. É algo que acontece com todas as mulheres, né? É uma questão de saúde pública e que precisava de um olhar criterioso, precisava de um respeito. Então eu defendo muito essa bandeira, a questão dos direitos das mulheres, dos direitos da criança e do adolescente. Eu defendo muito a bandeira da educação primária, de que ela precisa ser muito bem desenvolvida, da questão da educação financeira, do empreendedorismo jovem, porque eu vejo que existem muitos jovens que muitas vezes até saem da universidade e não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Então precisa ter esse jogo de cintura, essa desenvoltura para saber como trabalhar. O jovem hoje não sabe como trabalhar. Isso é muito grave, né? A gente acaba que os jovens entram na universidade com aquele anseio, né, de estar ingressando no mercado de trabalho, de conseguir sua ascensão profissional, e que se frustra porque não sabe como fazer a coisa de fato. Então a gente precisa investir, né, em cursos, em capacitação, em políticas públicas que facilitem esse ingresso do jovem no mercado de trabalho e, consequentemente, produza emprego e renda, e isso move a economia municipal. Isso é bom para a cidade, né, tanto para aquecer nossa economia, como para a visão que as pessoas têm da cidade de fora. Os seus pais, Gilson e a Beth,
além de duas pessoas maravilhosas, são também pessoas honradas, trabalhadoras, honestas. E de repente veio a filha ingressando na seara da política, que do resto da dúvida é um grupo que ainda está muito desgastado. Isso aí é fato, não é uma questão de opinião. Qual a reação deles quando você disse, quando eles começaram a perceber que se a sua praia é a política? Temístico, é até assim muito engraçado falar sobre isso. Na verdade, os meus pais, eles já temiam isso, né? Temiam de que forma? Eu sempre fui a pessoa que estava à frente de tudo. Nas escolas, na época de gincana, quando era para reivindicar algum direito na sala de aula, eu sempre era aquela aluna, de certa forma, chata, né? Que sempre estava ali batendo de frente, buscando melhoria, brigando para buscar alguma coisa que pudesse favorecer a minha turma, os meus colegas. Então foi algo que natural, né? Literalmente foi algo natural. O meu pai nunca gostou muito de se envolver em política, né? Porque ele sabe como é, ele vê as pessoas reclamando, porque ele trabalha com pessoas, né? Então ele tá sempre ali atendendo, conversando, e isso eu também, né? Acabei que me envolvendo por conta disso, de estar sempre ali me envolvendo com pessoas. Então foi algo que eu vi, me apaixonei. Quando a gente ingressa na política, acredito que isso acontece com todos os políticos, a gente tem uma visão de fora que ela é diferente para quando a gente entra. Dentro, ela se torna um pouco mais desgastante, porque tudo é muito assim, as pessoas estão desacreditadas, nós, no meio para o fim, acaba desacreditando também, porque é muita corrupção que acontece, é muita chateação, isso é fato. Só que quando a gente começa a perceber, a partir de uma perspectiva máxima, né, mais ampla, em todas as áreas tem as frutas boas e tem as frutas ruins. Isso acontece em todo profissional. A gente tem isso na polícia, a gente tem isso nas questões dos mercados de trabalho, nas salas de aula, os professores, a gente tem isso no comércio. Então, em todos os âmbitos da nossa vida, existem pessoas boas, existem pessoas ruins, né? Então, a gente precisa trabalhar a nossa cabeça para saber lidar com tudo isso, né? E saber ter realmente jogo de cintura, ter palavra, ter compromisso e saber conversar com as pessoas. Isso é o que realmente importa. Mas eu sempre tento levar essa ideia para as pessoas, essa mensagem para as pessoas. Eu não estou aqui para prometer nada que eu não possa cumprir e nem ficar jogando conversa fora. Eu estou aqui para falar sobre séria, para falar sobre política pública e algo que possa resolver realmente a necessidade das pessoas. Só uma dúvida, é a sua primeira tentativa para a Câmara Municipal ou já teve outra? É a primeira vez. A avaliação que você faz aí da sua caminhada, estamos há pouco mais de 15 dias, né, da eleição. A avaliação você faz? A minha avaliação, ela está sendo muito positiva, graças a Deus eu estou sendo muito bem recepcionada nas casas das pessoas. Eu já ouvi relatos de político que às vezes vai na casa da pessoa e não quer nem ser recebido, né? A pessoa já bate a porta na cara da pessoa, mas isso comigo não aconteceu. Também pela questão de que eu tenho uma madrinha, né? Eu posso dizer assim, uma madrinha na política, que é a professora Leia, que ela é minha sogra, uma pessoa maravilhosa, e que foi candidata no pleito passado e que me passou literalmente esse bastão para que possa continuar com o trabalho dela. Ela sempre foi envolvida nos movimentos sociais, é sindicalista, trabalha ali no Sint já há muito tempo, defendendo os profissionais da educação. Então eu tenho essa mentora na política que está me ajudando nessa caminhada e que torna essa caminhada um pouco mais fácil devido à sua experiência, né? Então eu não estou aqui como posso dizer, num palavreado mais natural, mais popular, atirando no escuro. Eu estou caminhando com pessoas que sabem o que estão fazendo, que trabalham com isso, que já lidam com isso há muito tempo e que torna essa caminhada um pouco mais tranquila e muito positiva devido à popularidade mesmo. Uma pessoa muito querida por todos, tanto a professora Leia como os meus pais. É algo assim que eu disse até para o meu pai que o político devia ser ele, porque todo lugar que eu ando, que eu digo que sou filha do Gils, todo mundo conhece. Você está bem de cabo eleitoral, viu? A professora Leia realmente é uma mulher muito forte. Um detalhe interessante, eu estava me deslocando aqui para o hotel e me lembrando do seguinte: o nome é tão forte que eu não sei há quanto tempo foi desativado o Capitólio.
Mas ainda hoje é referência na caixa d'água. As pessoas dizem, não, moro perto do Capitólio, e há muito tempo deixou de existir. Hoje a panificadora Nossa Senhora Aparecida, né? Mas o nome ficou enraizado. Olha, as bandeiras que você tem defendido na sua campanha e que vai defender uma vez eleita vereadora. Bom, eu quero muito que as mulheres sejam respeitadas, eu quero muito que essas vozes sejam ouvidas, principalmente a questão da maternidade, da nossa saúde mental, que é coisa que precisa mesmo, né, daquele psicólogo no pré-natal. O pré-natal psicológico é uma bandeira que eu venho defendendo, que é uma necessidade e que eu vivenciei isso, então eu quero levar isso para as outras pessoas. Educação financeira desde a primeira infância, educação empreendedora desde a primeira infância, Olimpíadas escolares para que sejam movimentadas e tenham uma dinâmica melhor nas escolas, porque é a partir da prática é que a criança realmente aprende. Todos nós, né, aprendemos mais na prática do que na teoria. Então é preciso que o poder público incentive educações como essa e que também a gente tenha um combate sério ao abuso infantil, que é uma realidade do nosso município. É algo sério, é algo que entristece os nossos corações e que a gente precisa combater de frente. Em relação à opção para o Poder Executivo, você ainda não citou, né? Você está com qual dos três candidatos a prefeito? Eu estou com o professor Antônio Reis, né, que é o atual gestor da cidade, e eu escolhi estar do lado dele por reconhecer o trabalho que ele já vem fazendo, né, e que eu vejo, né, visualizo que esse trabalho só tem a melhorar. Então, hoje, a minha escolha é essa chapa, Antônio Reis e Joab Curvina, por acreditarem, né, em dois professores e também por ter uma experiência própria com eles. Eu até esqueci de citar aqui que na época da minha infância, eu estudei em uma creche, a creche que ficava ali no bairro Caixa d'Água, e naquela época a creche funcionava nos fundos de uma casa, né, que era uma outra casa alugada, e que todas as crianças ali às vezes dormiam num cantinho de uma sala. E na época de criança eu não via isso como algo que pudesse me impressionar, era tudo muito normal. Mas depois, com o tempo, eu vejo o quão absurdo era aquilo, né? A gente não tinha o mínimo de dignidade. E a partir da gestão, Antônio Reis e Joab, que adentraram as secretarias e praticamente anularam essas escolas, né? Destruíram essas escolas e transformaram escolas mesmo, pontos em que as crianças e creches que funcionassem só para isso, né? Tiraram as crianças dos fundos das casas, né? Dessas casas alugadas, e construíram creches para que nossas crianças pudessem estudar. Então eu vi, eu reconheci esse trabalho deles, a importância desse trabalho, e também quero que isso se amplie muito mais. Então hoje a minha escolha é Antônio Reis e Joab Curvina, e espero que Floriano também reconheça esse trabalho. Você desde jovem se envolveu em movimentos, né, conforme você falou, e numa campanha política a pessoa anda muito. Visita muitas casas, muitos bairros. Dessa sua peregrinação, você já chegou em alguma casa e encontrou alguém que teve a infância com você, teve a mesma oportunidade que você, mas que por um motivo ou outro não soube aproveitar e está com a conduta desviada? Se já aconteceu isso, o que passou no seu coração nesse momento? Tomístocles, agora, né, depois que eu entrei na política mesmo, comecei essa caminhada, me lancei como candidata, eu conheci muitas realidades, iguais e diferentes da minha. É algo assim que eu também tive que preparar o meu psicológico para isso, porque não é fácil. A gente quer, mas a gente não pode resolver o problema de todo mundo, né? Não de qualquer forma, né? A política é dos meios que a gente pode ali estar melhorando as condições de vida das pessoas, dando o mínimo de dignidade possível. Mas é quase impossível resolver todos os problemas. Então, nessa caminhada, eu pude reconhecer, né, pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que eu e que hoje não estão nas melhores condições possíveis, né, mas que estão sobrevivendo. Então, assim, por essas pessoas e por outras também que eu vi realidades que são totalmente diferentes da minha, que às vezes me partem o coração, né? Mas que a gente não pode se entristecer por isso. Na verdade, levar isso como um gás, como um combustível de chegar lá e tentar fazer o melhor por essas pessoas. Uma coisa interessante que eu estou observando na nossa conversa, é que para muitos
ou para muitas jovens, representa um freio de mão, como a gravidez, né? Para você foi um acelerador. O que para muitas pessoas representa um rebaixamento da autoestima, que é um cenário desse, para você é um gás. É interessante essa forma que você tem de, vamos dizer assim, Reverter. Transformar o limão na limonada, né? Muito interessante. É igual o meu lema que eu levo na minha campanha, é lutar, resolver e transformar. Isso é uma mensagem que eu levo para a minha vida. É essa mensagem de transformadora mesmo, de transformar a dor em amor e levar combustível, levar isso como combustível, como uma força que vai movimentar e que vai realmente mudar a vida das pessoas. Minha gravidez, o meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, que está do meu lado, junto comigo, que é um pai que exerce a paternidade, e eu acho que isso é muito importante eu estar falando isso, porque eu sei que vai ter muitas mães que vão assistir e vão dizer, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Eu sei, isso é uma realidade, né? Então é bom a gente estar falando mesmo, olha, eu sei que eu tenho privilégios, né? Que eu tenho rede de apoio, amigos, família que estão comigo e que me ajudam a todo momento. Então é isso que eu quero usar, é o meu local de privilégio para ajudar as pessoas que não têm as mesmas características e nem o mesmo apoio que eu. Geralmente o nosso bate-papo dura meia hora, estamos com 26 minutos. Vamos utilizar esse final para se dirigir aos eleitores, inclusive dizendo o número, né? Então, eu quero agradecer a você que assistiu até aqui, falar para você que está aí, para pensar, né? Olhar para o nosso cenário atual, olhar para como a gente precisa da necessidade de ter pessoas que nos representem, que nos ouçam e que saibam como trabalhar para melhorar a vida de cada um. Eu sou Bia Barbosa, com o número 11112, quero representar você na Câmara de Vereadores. Faça a sua escolha consciente, não deixe que ela seja manipulada e nem comprada. Conto com seu apoio. Muito obrigado, obrigado, Temístico, e estou aberta para o próximo convite. Maravilha, muito obrigado, sucesso. Bom, queremos mais uma vez agradecer a nossa convidada, Beatriz Barbosa, candidata vereadora. Agradecer a vocês que nos acompanham sempre. Na segunda-feira, uma outra entrevista, sempre com um convidado muito especial. Vocês que nos acompanham sempre, a nossa eterna gratidão, vocês sabem disso. Eu sempre encerro da seguinte maneira. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal já está 24 horas com você.